Salve, salve, rapaziada! Começando mais um giro de informações aqui no DP Channel e hoje um pouco mais alegre, né? Porque o Bragantino voltou a vencer após 9 jogos. O Bragantino volta a ter uma vitória. Venceu um time forte, que é o Flamengo, porém, que vem cambaleando, né? Vem numa situação muito ruim, tanto que é que o Paulo Souza deve ser demitido aí oficialmente muito em breve. Já dizem que já foi, mas que talvez ele dirija o clube contra o Internacional. Bom, falaremos sobre isso, até porque estivemos ontem também na entrevista coletiva, nesta última quarta-feira, do técnico no estádio Nabil Abichedi, assim como na do Barbieri também, do Léo Ortiz, e o Bragantino que acabou vencendo por 1-0 com gol do Luan Cândido. Rodrigo, como que você vê essa partida e o Massa Bruta voltando a vencer em casa, voltando a vencer após muito tempo? Fala, Diego. Olá, pessoas aqui. Mais um giro, dessa vez ganhando, né? Fazia tempo que a gente não começava um giro com vitória. E num jogo que acho que o Bragantino, não diria que acordou de vez, mas deu para perceber que a postura foi outra, né? Não só na questão tática, mas também na questão comportamental. Deu para ver um time muito mais ligado e preocupado com alguns momentos do jogo, que foi mantendo a concentração até o final, quando o jogo muda e o Bragantino tem que manter o placar ali com 1 a menos. Mas acho que no final das contas deu para ver um time que conseguiu entender melhor o momento, conseguiu entender melhor o sentido de urgência de voltar a jogar bem logo, voltar a, a ser o que o time consegue ser também, porque apesar dos problemas que o elenco tem, disso ou daquilo que o time pode ter melhor, o time ainda pode render muito com o que tem aí, né? Com os jogadores que tem, que já fez isso antes, né? E curioso como dá certo contra times do Rio de Janeiro, né? O Bragantino tem um histórico muito bom, tanto que na história o Bragantino tem mais vitórias sobre o Flamengo do que o contrário, né? O que não sei quantos times no Brasil têm isso diante do Flamengo, que é um dos times que tem mais títulos e vitórias no Brasil. Então, acho que tudo acabou dando certo nesse jogo. Não foi o melhor jogo do Bragantino, não foi uma grande atuação, até porque o Flamengo teve vários momentos ruins dentro do jogo, errando passes muito simples, sentindo também o momento. Mas acho que no final das contas valeu para o Bragantino voltar a vencer e, quem sabe, agora voltar a jogar o que sabe com a confiança mais em dia, né? É um primeiro tempo de muito volume do Bragantino, chegando bastante, né, pelo lado direito, com o Arthur e também o Adelan. O Elinho apareceu um pouco mais pelo lado esquerdo, mas ainda erra em algumas coisas o Elinho. Ele até chegou a fazer um gol, né, mas o Prachedes, que fez o cabeceio, e o Hugo acabou defendendo no rebote. O Elinho fez o gol, mas o Prachedes estava realmente impedido, né? O gol do Braga, como eu disse, foi marcado pelo Luan Cândido, falta pelo lado direito. O Arthur bateu fechado, o Andrés Pereira desviou e matou todo mundo da defesa do Flamengo, inclusive o goleirão, e o Luan Cândido, que sabe muito, né, de bola aérea, foi lá bem posicionado e acabou marcando um gol. Não deixa de ser um grande alívio, né, Rodrigo? Essa vitória, eu até fiz esse questionamento logo no início para o Barbieri, porque atrapalha muito quando o time até tem um rendimento um pouco melhor, como foi inclusive no primeiro tempo também contra o Internacional, mas os resultados não vêm, aí fica pesando, tem toda também a pressão que vem por parte da torcida, que vem por parte de nós mesmos, da imprensa, a pressão interna também que acaba acontecendo no clube. Então, eu acho que é um alívio, né? Tira um peso das costas aí, principalmente do Barbieri, que estava sendo alvo aí da torcida. Dá para ver que internamente o Barbieri era respaldado, né? O pessoal confiava ainda no trabalho dele, não via ele como problema, mas é aquela coisa, né? Tudo bem, você está dizendo que o cara não é um problema, mas ele vai ter que entregar também, ele vai ter que vencer os jogos, ele vai ter que mostrar posturas no time dele. Que não é ele que joga, mas é ele o cara que treina, né? Então ele tem que estar lá também no dia a dia para fazer o time render, e é tudo um conjunto que às vezes a gente também enxerga um pouco menos como um conjunto, apesar do técnico ser um só, ele tem tanto a comissão técnica dele como os jogadores que vão ter que tentar fazer o que ele está planejando, né? Ele comentou ontem que alguns aspectos ele mostrou, e até em vídeo, né? Ele chegou a falar que mostrou vídeos para os jogadores de algumas coisas defensivamente que o time precisava fazer. E até que fez, né? Porque contra o Flamengo, apesar do volume, da posse de bola e de ter um jogador a mais, não criou muitas chances. A melhor de todas foi a última, que o Cleiton salvou ali no final, uma ótima defesa do Cleiton. Ele fez algumas, né? Mas a última foi a melhor de todas. Então, assim, o Cleiton também virando o herói aí no momento
complicado do Bragantino, ele pega 4 pênaltis, ele pega outras bolas. Ontem ele garantiu a vitória, então, curioso também essa virada do Cleiton. E o Bragantino, na bola parada, mais uma vez, sendo importante, né? Porque eu estava fazendo até as contas. O último jogo que marcou um gol de bola parada foi contra o Vélez. Lá ainda na Libertadores, naquele jogo em que o Hurtado pega a bola na sobra. Ali não foi nenhuma jogada tão trabalhada assim de bola parada. Foi mais uma sobra ali que o Hurtado acabou fazendo o gol. Mas isso tinha sido um ponto muito importante do Bragantino no início da temporada, quando o time vencia os jogos, e voltou a acontecer ontem. Teve o gol que foi de bola parada, teve o gol anulado que foi de bola parada, teve uma bola na trave no segundo tempo que também foi de bola parada. Então, o Bragantino levou muita vantagem nisso e poderia ter marcado até um outro gol desse jeito para o jogo ficar mais tranquilo. O Arthur, eu acho que é um jogador que ainda está sentindo um pouco. Ontem ele fez um jogo melhor, mas ainda errando muito. O Arthur parece que é um dos caras que mais sente momentos ruins do time. Em 2020 também foi a mesma coisa. Quando 2020 ou 21, quando o time estava mal, ele vai mal junto. Ele cresce, normalmente quando o time cresce, ele cresce junto e desponta. Mas em momentos ruins, não sei, parece que ele acaba caindo junto com o time. E ontem ele ainda não mostrou tudo que ele pode, ele teve algumas chances ali de tentar desequilibrar, mas ainda não foi o que ele consegue. E por mais que ele tenha cobrado a falta que saiu o gol, né? Ele cobra, mas também tem o desvio do Andrés que foi determinante para poder sair o gol. Acho que tudo isso melhorou e acho que outro ponto que também é muito importante é falar do Léo Ortiz, né? Tanto o sacrifício que ele fez para jogar, a liderança que ele mostrou, e a qualidade que ele jogou, né? Ele não jogou no sacrifício, jogou mais ou menos, cumpriu o espaço. Não, ele jogou bem, ele jogou muito bem, acho que ele foi um dos melhores. Eu estava até vendo, ele foi o jogador do Bragantino que mais tocou na bola no jogo. Os jogadores do Flamengo tocaram mais, mas do Bragantino foi ele. Então, mostra tudo como ele representa, tanto dentro quanto fora de campo, para todo esse grupo. O Léo Ortiz, além de ser o capitão, né, o líder dentro de campo ali do time, ele também é uma das lideranças técnicas, se não a liderança técnica, né? Porque a gente vê a facilidade que ele tem para conduzir a bola, para sair jogando, até driblar, ele dribla bem, né? Teve uma jogada na linha de fundo, ele estava como um ponta direita e ele driblou muito fácil também. O Ayrton Lucas foi na jogada que saiu, inclusive, o gol anulado do Elinho, né? Ele que inicia essa jogada. Mas o Léo Ortiz realmente merece aplausos porque fez um esforço enorme, né? Uma viagem muito cansativa. O time saiu na terça-feira, às 10 horas da manhã, de Tóquio, e a seleção brasileira, no caso. E aí são 14 horas de viagem, depois mais 10, porque foi até o Catar, depois o Catar veio para São Paulo, de São Paulo para Bragança. Então ele chegou pouco antes do que o clube ali, direto do aeroporto para o estádio na Bichedinho. Então, realmente, uma logística muito complicada. Tem a questão do fuso, por mais que seja um voo classe alta, alimentação top, tudo isso, o cara acaba cansando realmente. E ele se disse muito cansado na entrevista coletiva após-jogo. Se colocou também para estar, né, na entrevista coletiva, outro ponto interessante também. Falou em nome do grupo, questões da torcida, do momento, mesmo ele não estando aqui em boa parte, né, eliminação na Copa do Brasil, por exemplo. Então, muito bacana. Léo Ortiz é um cara que tem se tornado um grande zagueiro do futebol brasileiro. E como você já comentou, né, o West Ham acabou não enviando uma proposta oficial, mas fazendo contato para ter o jogador. Clubes italianos também. Então, é um cara que tem despertado interesse. Já despertou na última janela, né? Chegou aquela proposta de 50 milhões do Tigres do México e o jogador não quis ir. Vamos ver agora o que ele vai decidir, até porque briga por uma vaga aí na Copa do Mundo. Acho que ele é a quinta opção ali do Tite, talvez, para a seleção brasileira. Então, o Léo fez uma bela partida. E, Rodrigo, só para a gente terminar esse assunto da partida, né? Ontem ele teve a volta do Eric Ramírez e do Johan entre os relacionados, e ele escalou o Eric Ramírez como titular. O Lucas Evangelista voltou para o banco, mas ele não colocou o Johan, né? Deixou ali o Prachetes como esse meio-campista. Como que você viu também essas opções, essas escolhas do Barbieri? Só passando mais um pouco pelo Ortiz, quando acabou o jogo, a gente fez a coletiva, estava tarde pra caramba, a gente foi sair ali, e às vezes a gente sai pelo campo ali e os jogadores também. Quando eu estava saindo do campo, estava saindo o Ortiz, e o Ortiz estava com a mala que ele usou no avião, né? Assim, ele veio direto mesmo, não é jeito de falar, ele veio literalmente direto do voo, ele estava com a mala que ele levou para o Japão, atravessando ali, a gente até ajudou
ele ia subir a escadinha ali para chegar no estacionamento, e ele estava contando como foi o sacrifício, falando que gostou muito do estádio de Tóquio, lá, algumas coisas assim, sobre esse período na seleção. Acho que ele está como quarta ou quinta. É que tanto ele quanto o Gabriel Magalhães, que acho que são os caras que estão brigando ali, ainda não jogaram pelo time, né? Eles já foram lá, treinaram, mas nenhum dos dois jogou ainda, então acho que os dois estão meio que empatados nessa, porque o Gabriel ele foi convocado primeiro, mas machuca, então nenhum dos dois ainda jogou pelo time principal, acho que eles brigam por isso daí. Acho que o melhor desse ano do Bragantino da temporada é o Ortiz. Agora falando do Johan, eu acho que o Johan entrou bem no jogo, e o curioso é que o Johan, quando ele entra, ele não entra no lugar de algum meio-campista, ele entra no lugar do Ítalo, para jogar mais avançado ali, ele vira um falso 9 ali. E ele joga bem, eu acho que ele é um dos principais jogadores ofensivos do segundo tempo, né? Deu para ver ele correndo bem, driblando, tentando umas jogadas ali. Mas eu acho que talvez ele não tivesse 100% para jogar todos os minutos, então acho que isso talvez tenha influenciado um pouco na escolha do Eric Ramírez ali, ainda junto com o Praxedes. Ontem o Praxedes também jogou melhor do que vinha jogando também. Importante destacar isso daí, porque o Praxedes é um jogador que foi muito criticado ontem, até que ele fez uma partida melhor. Então eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que o Johan, jogando o que ele pode, acrescenta muito para o Bragantino, e eu acho que ele vai ser titular. Talvez não nesse jogo por causa da questão física, e até seria um jogo em que o Bragantino teria mais espaço para transições, porque o Flamengo é um time que ataca mais, diferente dos outros, então talvez não fosse tão necessário ter o Johan. Daí ele preserva um pouco o Johan, usa o Johan contra o Cuiabá, que deve ser um jogo que o Cuiabá deve defender um pouco mais, então talvez ele tenha mais qualidade para poder desempenhar, né? Porque o jogo é no sábado, então o time já viaja amanhã, então assim, é muita sequência às vezes, então é bom dar um tempinho para o cara poder estar inteiro para o próximo jogo. É verdade, tem essa questão do jogo contra o Cuiabá, ele pode fazer essa mudança no meio campo, ele já vai fazer uma mudança natural na lateral esquerda, porque o Luan Cândido foi expulso na partida, né? Ele acabou dando um carrinho ali, o VAR chamou o árbitro até para... Na verdade, ele deu um tapa, né, no Mateuzinho, numa discussão ali, e aí ele acabou sendo expulso, né? Carrinho, não sei de onde que eu tirei carrinho, na verdade. Foi numa discussão ali, dele foi expulso, não vai jogar contra o Cuiabá, o Ramon de volta, o Ramon não pôde estar à disposição contra o Flamengo por força de contrato, ele pertence ao clube carioca e está emprestado até o final da temporada. Eu acho que é uma substituição natural o Ramon pelo Luan Cândido para essa próxima partida, sábado agora já contra o Cuiabá, 7 horas lá na Arena Pantanal. E, Rodrigão, como que o Braga está na tabela? Você tem fácil a tabela para a gente trazer, né? Porque o Bragantino estava beirando ali, namorando com a zona de rebaixamento. E como o campeonato está muito equilibrado, uma vitória já faz o time saltar bastante posições, né? O campeonato desse ano, ele tem, pelo menos até a última rodada, o pior líder desde que começou os pontos corridos, né? Porque o Corinthians, em 9 jogos, né? Ele jogou mais um e perdeu ainda. Tinha 18 pontos, né? Então, se caso o Palmeiras não ganhar e não passar o Corinthians, de qualquer forma, vai ser o time que na 10ª rodada tem a menor pontuação de todos os tempos, o que mostra que o campeonato está bem equilibrado. E o Bragantino, que tinha 10 pontos, agora tem 13, está em 11º, antes estava em 14º. 14º agora é o Flamengo, eles trocaram de posição. O Flamengo era o 11º. E só que assim, o Bragantino tem 13 pontos. Tá, só que o segundo colocado, com o Atlético Paranaense, tem 16. Então, são 3 pontos de diferença. O Bragantino está muito perto do topo e também não está tão longe assim do fundo, né? Porque o Cuiabá, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tem 11. Só Fortaleza, que está com um campeonato muito ruim até aqui, que só tem 5 pontos. Mas é um campeonato muito próximo. O Bragantino agora, eu acho que ele tem que arrancar, porque ele vai ter muitos jogos, na sequência vai, mas ele vai ser o time que mais vai descansar dos principais, porque ele não tem mais nada para jogar, entre aspas, né? Ele só joga o brasileiro. Então, ele vai ter mais fôlego para jogar esses jogos que os adversários. Então, acho que é o momento do Bragantino tentar dar uma arrancada. Já enfrentou Palmeiras, já enfrentou Flamengo, já enfrentou Atlético Mineiro, já enfrentou muitos dos principais times do campeonato. Agora, vai pegar o meio e a parte de baixo da tabela. É hora de arrancar e ficar na parte de cima da tabela. Vamos ver daqui 4, 5 rodadas que posição que está o Bragantino. O campeonato ele tá nivelado por cima ou por baixo, Rodrigo? Você acha que o nível tá bom ou tá muito abaixo? Eu acho que está ruim, por causa do jeito que a gente montou o calendário esse ano de muitos jogos seguidos. Então, um time consegue fazer um jogo bom, daí na semana seguinte pega um time mais descansado, que talvez seja até menor, mais fraco tecnicamente, só que ele vai lá e perde.
Daí o time que poderia avançar não avança e fica parado, o outro time sobe. Então, eu acho que esse é o problema acho que talvez esse seja o principal problema para essa oscilação maior, porque acho que o Campeonato Brasileiro sempre foi com sequência de jogos, com jogadores na seleção, mas tantos jogos tão rápido, num espaço tão curto de recuperação, acho que nunca teve. Então, isso tudo está influenciando e os times estão oscilando muito. Tem muito time que só ganha em casa, tem time que só ganha quando pega times que jogam de uma determinada forma ou quando conseguem descansar, e isso tudo está fazendo uma diferença, acho que significativa, e está atrapalhando muito os times. O Bragantino sofreu um pouco com isso também, assim como vários times, então eu acho que hoje é difícil você olhar um time que está totalmente 100% com as suas ideias, com seus jogadores, com seu time titular, por melhor que seja o time, por melhor que seja o momento da equipe. Bom, Rodrigo, acho que chegou aquele momento de respondermos as perguntas, né, que a rapaziada nos enviou. Perguntas que a gente acabou não abrindo, né, logo após o jogo contra o Flamengo, então são perguntas anteriores, mas que ainda, claro, sempre dá para serem respondidas aí, Rodrigão. São perguntas inéditas, porque a gente não gravou semana passada, então É, ainda está valendo. Eu vou começar aqui com o Twitter, e o Gabriel Fontes está perguntando se vocês poderiam trazer para o canal Thiago Escuro ou Sandro Landelli para uma live. Gostaria de ver os dirigentes do futebol falando sobre o momento e quais as estratégias para sair do mau momento. A pergunta vem na semana passada, né? Mas não dá para dizer que o momento ainda está tão tranquilo. De qualquer forma, é sobre trazer o Thiago e o Sandro Landelli. Acho que assim, né? O Diego pode começar falando aí, mas acho que ele vai ter mais ou menos a mesma opinião que eu. é difícil, né, os caras falarem, mas o Thiago Escuro, pelo menos eu trabalho na Rádio 2 FM, né, e ele tem falado bastante com a gente nesses últimos dias, até nessa questão de liderança mesmo, né, de trazer a palavra do clube, porque o momento estava conturbado, mas a gente vai deixar sim o convite, né, não custa nada fazer o convite para ambos. Aí, se eles quiserem, o espaço está aberto para a gente trocar uma ideia, que seria realmente muito da hora. O Thiago não fala muito, mas até que nesses últimos 15 dias ele falou algumas vezes, né? Tanto para vocês, quanto para a gente que estava lá no Uruguai, para o pessoal que do Sport TV também ele chegou a falar, então ele está falando um pouquinho mais, mas assim, não é a coisa mais fácil do mundo chamar ele para conversar, não. Não é um cara que gosta de falar muito. Aliás, boa parte da Red Bull fala pouco, né? Seja qualquer área. Eu e o Sandro Orlandelli, até para falar um pouco de bastidor, é um cara que eu tento conversar com ele desde que ele chegou no Bragantino, e até hoje eu não consegui, seja por YouTube, por site, por escrito, telefone, por correio, por qualquer maneira assim, eu ainda não Eu consegui consegui conversar com ele. finalmente conversar com o Sandro lá na Argentina, quando o Bragantino foi fazer aquela intertemporada, né, que jogou com alguns clubes argentinos no comecinho de 2020. Consegui falar com o Sandro logo que ele chegou. Eu e o Sabella o entrevistamos. É um cara bem para frente, assim, né, de ideias e pensamentos. Mas eu acho que o Gabriel Fontes tem essa deseja, né, ver ele falando sobre o trabalho no Bragantino, porque naquele momento ele ainda não ele estava chegando, né, não havia desenvolvido nenhum tipo de trabalho ainda no Bragantino. E é algo que eu também quero entender um pouco mais, né, sobre a função dele no clube, de que maneira que ele acaba auxiliando a comissão técnica, o próprio diretor executivo. Então, porque é um cara que já passou por Arsenal, Manchester United, enfim, alguns times desse quilate. Então seria interessante mesmo conversar com o Sandro. O cara trabalhou com o Alex Ferguson, com o Arsène Wenger, e se eu não me engano, um tempinho com o Mourinho. Então, assim, né, o cara tem história com gente importante, então seria bem legal. Ele também é um cara que trabalhou muito com scout, né, escolha e recrutamento de jogadores, então seria interessante a gente saber mais sobre ele, né, mais sobre ele, principalmente aqui, né, até que sobre ele a gente consegue saber, né, pelo que ele já fez e tudo, tá bem documentado, mas para falar sobre o Bragantino a gente tem pouca coisa, então fica sempre o convite para falar com ele, que é um dos caras que eu mais tenho vontade de conversar aqui trabalhando no Bragantino. Agora, falando outra pergunta aqui no Twitter, o Anderson Kleber, ele quer saber sobre o Kevin Lomônaco. Ele é um zagueiro melhor com a condução da bola do time, tem sido importante nas associações de ataque, não tem dificuldade quando pisa na área.
Olha, na minha opinião, é a maior surpresa, assim, né, desse momento do Bragantino, um cara que encaixou muito bem, que não se esconde, né, em momentos difíceis, assim, de jogos. Ele até chamava a responsabilidade para sair jogando. Uma hora ou outra errou um passe, mas na maioria das vezes acertou tanto os passes quanto também ele quebra linhas, né? Ele carrega a bola, ele dá uma luz assim para o time. Então é um cara que eu gostei bastante. Não tinha muita expectativa assim, até porque não vi ele jogando antes de chegar ao Bragantino, quando estava lá no Platense, no Lanús da Argentina, e acaba chegando e surpreendendo. Acredito que ele não vai ser titular porque ele atua, né, Rodrigo, no mesmo lado do Léo Ortiz. Então é Léo Ortiz e Natan. E até por hierarquia de tempo também, o Natan já está há um tempo aqui em Bragança e sempre jogando bem, né? Quase que o Natan não faz partidas ruins também. Então acho que a zaga titular nesse momento é o Léo Ortiz e o Natan. Mas ter ali um Kevin Mônaco no banco, tanto quanto o Renan também, o Bragantino está muito bem servido de zagueiro. Sim, o Kevin é um cara que, apesar do momento ruim que o time vinha nos últimos jogos, acho que era um dos caras que estava jogando melhor do que qualquer um, né? Tanto contra o Goiás quanto tanto o Inter, ele fez duas ótimas partidas. É um cara que parece ter um pouco essa noção de também não sentir pressão, né? E para ser um zagueiro que sente pouco pressão, acho que isso é muito importante. E ele realmente chegou muito mais pronto que os outros zagueiros que o Bragantino trouxe de outros países, né? O César Aidar, o Realpe. O Aidar não jogou nenhum jogo bom. O Realpe fez alguns jogos bons, mas ele chegou muito mais pronto que esses dois. Então, se ele evoluir aqui, então a tendência é que ele consiga, talvez, se o Ortiz sair algum dia, acontecer alguma coisa nesse sentido, ele consiga ser uma boa peça para jogar ali e entregar bem. Até a próxima pergunta ia ser do Vitor Gabi Melo perguntando o que vocês acham do Ortiz jogar junto com ele, né? O Diego falou um pouco sobre isso e é parecido o que eu vou dizer, porque o Natan, ele é canhoto e faz uma diferença para o time quando você tem um zagueiro canhoto e um zagueiro destro. Não, nem tanto para defender, mas sim para você ter a posse de bola depois e atacar, porque você tem um campo melhor para você distribuir os passes se você é canhoto e está do lado esquerdo, e se você é destro e está do lado direito. Então, isso acaba ajudando um pouco. Então, acho que por isso ele não deve usar, assim, pelo menos como principal escolha, o Kevin e o Léo Ortiz, só em casos mais específicos para você poder encaixar um pouco melhor o time. Agora, o Braga Red Bull está perguntando quais jogadores do Bragantino vocês emprestariam ou negociariam na janela de julho? Bom, eu deixo para você essa, né? Eu até trouxe ontem um dado na transmissão, né? Estava trabalhando pela rádio, de jogadores que ainda não fizeram, né, mais de 6 ou 7 partidas, porque aí eles poderiam ser emprestados para clubes da Série A, né? Caso contrário, se fez mais, aí já não pode. É o caso do Tubarão, que já fez mais de 8 partidas, o Alejandro já fez 7 partidas, enfim. Tem alguns jogadores que não podem mais ser emprestados para clubes da Série A e que eu acho que seria difícil também eles serem negociados com clubes da Série B. Então, tem algumas questões. Mas tem jogadores, você citou o César Aidar, né? Eu acho que é um jogador que está com pouquíssimo espaço no Bragantino e que provavelmente deve ser aí negociado. Ele tem contrato até o fim do ano agora, o César Aidar. Então, talvez o Bragantino espere, enfim, para definir o futuro. Mas é um dos jogadores que eu acho que poderiam ser negociados nesse momento. O Bragantino tem um número alto de goleiros. Atualmente tem o Cleiton, tem o Lucão, que para mim é muito bom e quando começar a jogar também é um goleiro que esteve, inclusive, na seleção olímpica. Tem o Michael Clayton, tem o Júlio César e tem o Fabrício. Então, talvez o Fabrício possa ter uma rodagem em um outro clube. O Bragantino já tem 2 goleiros emprestados, inclusive. O Léo Aragão, que está no Caldense, e o Vitor Hugo, que está no Caxias. Então, tem todo esse trabalho, já tem alguns jogadores emprestados, e eu acho que é um processo natural aí do Braga. Tem atualmente o Tony Anderson, tem o Vitinho, tem o Pedrinho, tem o Morato, o Lucas Samon ainda é do Bragantino, o Everton, enfim, dentre outros jogadores. É difícil trabalhar aqui como dirigente, né? Não vou dizer que eu sou dirigente do Bragantino, porque né, não estou no dia a dia, não mexo com as finanças do clube, então não dá para eu escolher aqui quem está valendo a pena e quem não está valendo. A gente pode dizer quem não está sendo aproveitado, né? E eu acho que a questão do gol tem essa questão. Acho que o Júlio César
continua, ainda pelo que ele tem como história, né, e como liderança dentro do grupo, mas jogando ele não tem jogado. Acho que quem precisa jogar um jogo ou outro, até para ver como ele se sai, é o Lucão, que o Michael Clayton parece que é um goleiro que não chegou talvez muito verde para o Bragantino, ele só jogou 2 jogos, ele já está a mais do que uma temporada e meia, então assim, ele por ser o goleiro reserva, ele teria mais chances de jogar e muitas vezes o Júlio César acabou jogando quando ainda não tinha um Lucão, então ali cabe um pensamento, mas assim, todo time precisa ter 3 goleiros para jogar, porque se você tem um goleiro e ele machuca, você tem que ter pelo menos 2 para você ter um reserva para poder entrar se caso você precise de, de uma substituição por outra lesão ou por, sei lá, uma suspensão. A defesa, parece que com o Kevin e o Help voltando a jogar um pouco melhor, vai sobrar o Aidar. O Aidar é um cara que é pouco aproveitado e até faz sentido, porque nos 3 jogos que ele fez 3 partidas ruins, e não parece que no Red Bull Brasil, ele chegou a jogar também, se eu não me engano, também não teve muito destaque, né? Daí você pode olhar as laterais acho que não tem muito como emprestar jogador, até porque o Bragantino tem poucos laterais, então acho que isso não deve acontecer nas laterais. Meio de campo, acho que também a mesma coisa. O que fica mais a questão do meio de campo é saber se vai chegar novos jogadores ou não, e como vão ficar o caso desses jogadores da base, né? O Nathan Camargo e o Luciano, se eles vão continuar sendo peças a ser utilizadas, ou se eles vão jogar com o sub-20, o sub-23. Não sei se o Luciano Eles tem estão no idade para o sub-20 sub-23. atualmente. É, né? Tanto o Natan quanto o Luciano, o Henrique Haus também, zagueiro, está no sub-20, o Bruninho tem sido aproveitado também no sub-20. O Bruninho jogou no Brasileiro ali. Ele fez uma partida boa, mas eu acho que ele puxou muito a bola, né? Eu acho que ele poderia ter tentado distribuir um pouco mais, mas, enfim. Tem alguns jogadores que estão passando por esse momento, então acho que vale você escolher o que você prefere para o time, né? Se você vai deixar o cara oscilando, não, mas assim, mudando de time principal para time de base. Depois vai ter jogos do Sub-23 também. Acho que algum deles pode acabar jogando no Sub-23. E essa questão acho que é interessante de pensar. Daí no ataque, tem o Gabriel Novaes e o Carlos Eduardo, que de lesões e de atuações não têm ido bem, então talvez fique uma questão ali desses 2 jogadores de ataque. E depois tem Leandrinho. Leandrinho, que era o jogador que eu ia falar agora, né, que é um cara que também, nos 29 jogos que fez com o Bragantino, ainda não fez gol, ainda não foi importante em vários jogos. E o Hurtado que vai sair, né? O Hurtado não é do Bragantino, está emprestado, ele vai acabar saindo porque o Bragantino considera que ele tem um valor muito alto, e é um cara que vai acabar saindo. E daí, além deles, tem também o Wellington, que também tem o mesmo caso dos outros que eu estava falando mais jovens, se ele vai ficar entre o time principal ou outro. Mas até pensando nisso e olhando jogadores, não tem assim tantos jogadores para serem emprestados, né? Talvez O Everson. o Everson talvez seja um. O Everson é curioso, que ele fica um tempão sem jogar, daí de repente ele aparece um dia e vira titular, né? Mas é um cara que também dá para pensar aí como ele vai ser melhor aproveitado. Mas no final das contas, eu acho que talvez o Bragantino só faça outros empréstimos ou coisas do tipo se trouxer novos jogadores. E deve trazer, então, acho que a questão maior vai ser essa: quem vai chegar e quais vão ser os jogadores que, por conta das chegadas, vão acabar saindo para ser emprestados porque vão perder espaço. Acho que um dos maiores problemas no time é a saída do Coelho. Não temos um pé como ele. Acho que pé quer dizer ponta esquerda, né? O Vitor Gabi Melo também fez a pergunta. Eu acho sim, porque o Elinho, ele tem mais facilidade para jogar pela direita, né? E pela esquerda, quando joga Sorriso ou Bruno Tubarão, são jogadores bem voluntariosos, assim. Eu gosto de ver a vontade do Tubarão em campo, a coragem do Sorriso de ir para cima, mas que ambos não estão conseguindo encaixar boas jogadas, né? Eles não estão num bom momento, não que não sejam bons jogadores, até acredito que sejam importantes para o elenco, mas nesse momento não estão bem como o Coelho estava. E talvez precise realmente, né, de um jogador para essa posição de ponta esquerda. Algo que falta muito no Bragantino atualmente é arriscar mais, de fora da área principalmente, bater mais para o gol. E quem era o cara além do Luan Cândido que fazia muito isso? Era o Coelho, e o Coelho não está mais. O Arthur até fazia, mas como o Rodrigo até disse ainda nesse vídeo,
o Arthur ainda não está com aquela confiança naquele ritmo que a gente está acostumado a ver ele fazendo. Há muito tempo que o Elinho parou de bater pro gol, não sei por que também, de fora da área, né? Batia mais no São Paulo do que propriamente aqui no Bragantino. Mas eu acho que sim, falta esse cara para suprir essa lacuna deixada pelo Coelho, que sim faz falta. A questão, acho que do chute de fora tem a ver com o lado que ele joga. Porque se o Elinho joga do lado esquerdo, ele é canhoto, quando você corta para o meio para finalizar, porque quando você está jogando aberto, você dificilmente vai cortar para o lado para finalizar, né? Você acaba tendo que chutar com a perna direita, e ele não é tão bom com a perna direita. Então, por isso, eu acho que cai também o número de tentativas de chutes. E é o contrário do Coelho. O Coelho é um destro. E ele tinha aquele chute colocado que ele fazia várias vezes, às vezes direto, às vezes desviando alguém, e saía muitos gols assim. E ele é muito bom nisso. E o Coelho tem uma coisa que nenhum jogador de ponta do Bragantino tem, que é uma qualidade para ser marcador também. Marcador, e não é um marcador mais ou menos, é um marcador muito bom e que aguenta o jogo inteiro pressionando. Isso ele tem muito forte sem bola. E o Bragantino não tem isso com nenhum outro jogador. Nem o Arthur, nem o Elinho, nem o Tubarão, nem nenhum outro ponta do elenco consegue ter essa mesma intensidade, pressão, disposição que ele tem. Tanto que o Coelho jogou até de volante em alguns momentos, porque ele tem essa qualidade para tirar a bola e também para manter a intensidade durante todo o jogo. Acho que o único jogador do elenco que tem essa mesma intensidade é o Eric Ramírez. Mas o Eric Ramírez não tem qualidade para ser ponta, nem jogadas de atacante, como tem o Coelho. Bom, é isso então, rapaziada que mandou a pergunta, muito obrigado. Na semana que vem a gente vai abrir espaço também para mais perguntas aqui no DP Channel, no nosso giro de informações. E para encerrar, Rodrigo, sua expectativa, né, para esse jogo do Bragantino diante do Cuiabá? Voltou a vencer e eu acho que agora tem que voltar a ter uma boa sequência, né? Voltar a jogar bem durante a maior parte do tempo, porque o Bragantino tem jogado bem em alguns momentos dos jogos e não está tendo equilíbrio durante toda a partida. Novamente, contra o Flamengo, caiu bastante na segunda etapa, antes mesmo da expulsão do Luan Cândido. Então, qual a sua expectativa para esse jogo diante do Cuiabá fora de casa? O Cuiabá vai apresentar outras dificuldades que o Flamengo apresentou, né? Um jogo de outra característica, jogando fora de casa, com um time que é mais fechado, mais contra-ataque, diferente do Flamengo. Então vai ser interessante ver como é que o time se sai num jogo de características bem diferentes, né? Até o estádio lá, o jogo provavelmente vai estar calor, mas nem tanto, porque o jogo vai ser à noite, então tem a tendência de ser um jogo bem diferente. Acho que o Johan dessa vez deve jogar mais minutos, vamos ver como é que o time se sai também com o Johan, que é um cara que pode ser a diferença para poder criar mais no ataque e o Bragantino poder ter um time que consiga definir melhor as jogadas. Tá certo. Rapaziada, valeu por acompanhar até o final. Agradecer aqui sempre aos nossos patrocinadores também, Oregon Estacionamentos. Um abraço também para a rapaziada lá da Farma Souza, de Piracaia, Fatec Bragança Paulista, nosso apoiador, professor Marcos Maia, e também RV Sistemas de Segurança. Um abraço a você que acompanhou até o final. Até o próximo giro de notícias aqui do DP Channel. Valeu!